lado da telinha. Nós estamos aqui hoje, né, para iniciar o nosso curso da segunda etapa, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Cadu e eu vou trabalhar com vocês durante todo o nosso curso em química, né? Na parte de química. E o primeiro assunto de hoje é o assunto de ligações químicas, tá? É um assunto bastante abordado, né? Toda prova aparece, sendo ela da primeira, da segunda ou da terceira etapa de qualquer vestibular seria. Então, muito importante. Beleza, galera? Então, nós vamos lá hoje com ligações químicas. Bem, a primeira coisa que eu pergunto para vocês e para todo aluno é a seguinte pergunta: por que os átomos se ligam? Qual que é a vantagem para um átomo de se ligar a outro, né? E aí vem na nossa cabeça aquela famosa regrinha, né, que desde lá do fundamental a professora fala, né, o professor fala com você, a regra do quiteto. Só que nós temos que ter uma noção melhor, mais aprofundada nesse momento. Os átomos vão se ligar, e olha lá, ó, para adquirirem o quê? Estabilidade. Então, o objetivo principal da formação de uma ligação é a estabilidade. E estabilidade onde, Cadu? Essa estabilidade vai ser na eletrosfera, né? Na região extranuclear, na nuvem eletrônica. Beleza, galera? E aí, nós temos que entender o que é estabilidade em química. E estabilidade em química, ó, olha só, a estabilidade em química, ela é relacionada com conteúdo de energia. Então, se você olhar aqui para a nossa TV aqui, ó, a estabilidade vai ser baixo conteúdo de energia. E aí, o que vai acontecer? Esse baixo conteúdo é que vai é, direcionar para uma maior estabilidade o átomo, beleza? Então, olha só essa figurinha que eu coloquei aqui, ó, essa figurinha importante, né, para gente ter uma noção. Então, por exemplo, aqui, ó, por que que para o nitrogênio, né, para o hidrogênio, por que que é importante estabelecer ligação química? E essa importância se dá para apresentar menor conteúdo energético. Então, por exemplo, vamos fazer uma analogia. Você trabalha para adquirir estabilidade econômica, né? Você tem um relacionamento com outra pessoa para ter uma estabilidade afetiva. E o átomo? O átomo, para ter estabilidade, ele vai ter que realizar uma ligação para diminuir o seu conteúdo energético e aumentar a sua estabilidade. Então, por isso que é vantajoso para um átomo se ligar. Se o resultado dessa ligação tiver maior conteúdo energético, não é vantajoso para o átomo. Beleza, galera? Vamos para o nosso próximo slide, então? Olha só, próximo slide nosso aí, olha lá, ó, o próximo slide nosso, ele vai falar um pouquinho, né, do que eu acabei de falar com vocês aqui, né? Ó, toda formação de ligação e toda quebra de ligação. Então a gente pode chegar a duas conclusões importantes em relação à formação e quebra de ligação. Então olha só, tá aí na nossa tela, toda formação de ligação libera energia e consequentemente é um processo exotérmico. Agora, toda quebra de ligação absorve energia e, portanto, é um processo endotérmico. Como é que é o negócio aqui, Cadu? Olha aqui, ó. Como que é o negócio? Vem aqui em mim. Toda formação de ligação libera energia. Processo exotérmico. Aqui, na biologia, na física, qualquer que seja a matéria, toda formação libera energia. Agora, toda quebra de ligação absorve energia e, consequentemente, é um processo endotérmico. Né? É só a gente pensar, se o átomo se liga para adquirir estabilidade, e estabilidade é baixo conteúdo de energia, toda formação de ligação vai liberar energia e, portanto, é um processo exotérmico. Fechou aí, galera? Beleza? Vamos para o nosso próximo slide, então? Apaguei aqui, ó. Olha só. Próximo slide nosso, então. Tá aqui. Olha só. E aí, galera? Ó, vou falar só um pouquinho sobre a regra do quiteto, né? Que a gente tanto ouve falar desde lá do 9º ano do fundamental, né?
que a regra do octeto nos diz? Nos diz que os átomos se ligam para adquirirem configuração semelhante à de um gás nobre. Lembra que o gás nobre, ele, dentre os elementos da tabela periódica, é o mais estável, né? Eles não possuem a tendência de se ligarem. Se ele não possui a tendência de se ligarem, eles já estão estáveis. E aí os cientistas então foram analisar o que o gás nobre tem que ele já é estável, o que ele tem na sua eletrosfera. E aí eu coloquei 3 exemplos para a gente aqui, ó, o hélio, o neônio e o argônio, que são que gases nobres. E aí, pessoal, nós vamos fazer a distribuição eletrônica e nós vamos ver uma semelhança entre esses gases nobres, entre essas eletrosferas desses gases nobres. Então, olha só, olha aqui, olhou aqui no quadro aqui nosso, ó, na nossa tela, olha só, eu tenho aqui, ó, distribuição eletrônica do hélio, 1s, 1s2, do neônio, número atômico 10, 1s2, ó, configuração eletrônica que você tanto ama, 2s2 e 2p6, não é isso? 10 elétrons distribuídos. Agora, do argônio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Olha aqui que bacana, ó. Se você reparar aqui, né, exceto no hélio, se você fizer com criptônio, com xenônio, com randônio, todos vão apresentar a mesma tendência. Que tendência que é essa, Cadu? É essa daqui, ó, galera. Na última, se você pegar a última camada, a camada de valência, você vai perceber que todos eles, exceto o gás hélio, apresentam 8 elétrons na última camada. E é por isso que nós temos a regra do octeto. Então, pessoal, a regra do octeto, né, ela nos fala isso aí, que os átomos se ligam para adquirirem configuração semelhante à do gás nobre, igual eu coloquei para vocês aqui, ó, na nossa tela, quando ela apresenta 8 elétrons na última camada. Mas olha só, olha aqui, olha aqui. Você tem que tomar o cuidado que a regra do octeto, né, é um artifício para a gente, que vai ser útil para a gente. Mas, lembrando que o átomo se liga para adquirir estabilidade, que na maioria das vezes é alcançada através da regra do octeto, ok? Porque existem várias exceções de átomos que se ligam, que formam substâncias, mas que não apresentam necessariamente 8 elétrons na última camada. Fechou, galera? Beleza? Você que está aí, ó, bacana. Vamos para o nosso, então, para o nosso próximo slide, então. Olha aqui, ó, olha aqui. Apaguei. Beleza. Vamos lá. Olha só. Nosso próximo slide aqui, ó, é o gráfico de formação de ligação. Você aí, ó, já deve ter visto demais esse gráfico em algumas questões. E agora nós vamos retomá-lo aqui rapidamente. Então, olha só, esse gráfico aqui, ele vai relacionar, né, a energia potencial em função, olha só, energia potencial, então é P, em função da distância, ó, em função da distância. E aí, ele quer relacionar para quê? Para você entender que quando os átomos se aproximam, a energia potencial tende a diminuir. Então, olha aqui, vou colocar aqui bacana para você aqui, ó. Olha essa curva, olha como que esse gráfico, qual que é a tendência desse gráfico. Olha só que bacana. Então tá aí. O que eu percebo? Qual que é a tendência que eu percebo nesse gráfico? Nesse gráfico aqui eu percebo que enquanto eu vou diminuindo a distância, o que vai acontecendo com a energia potencial? Vai diminuindo. Então eu tenho 3 regiões importantes nesse gráfico. Eu tenho a região 1, a região 2, ó, a região 2 e a região 3. Beleza? Essas 3 regiões são importantes porque na primeira região eu tenho uma distância considerável entre os átomos, por isso que a energia potencial é máxima nesse ponto, né?
Agora, de 1 para 2, o que vai acontecendo com a distância? Não vai diminuindo? Ó, não vai diminuindo? E ao diminuir essa distância, eu vou diminuindo a energia potencial, aumentando a estabilidade. No ponto 3, ó, esse pontinho aqui, ó, esse ponto 3, ele é importante por quê? Porque é aqui que ocorre a formação da ligação química. Galera, olha aqui para mim. O que é importante? O que é importante a gente lembrar? Que a formação da ligação química leva à máxima estabilidade do átomo. Então, no gráfico, onde eu tenho a menor energia potencial, é onde eu tenho a máxima estabilidade. E, consequentemente, é representado, olha só lá na nossa tela, é representado pela região número 3. Então, perceba que nesse gráfico eu tenho da região 1 e até a região 3 uma aproximação dos átomos e, consequentemente, uma menor energia potencial. Uma energia potencial decrescente até a formação da ligação química. Fechou aí? Beleza? Então esse gráfico é muito recorrente nas questões. Lembrar que ele relaciona energia potencial em função da distância. Fechou? Então vamos para frente? Vamos lá? Olha, o nosso próximo gráfico aí, o nosso próximo slide, melhor dizendo, né, Cadu? Ele vai falar para a gente sobre os tipos de ligação, né? E aí a gente vai passar durante o nosso curso por todos esses tipos de ligação. Eu tenho as ligações interatômicas e tenho também as ligações intermoleculares. A ligação interatômica, eu tenho 3 tipos. A ligação iônica. A ligação iônica, você tem que lembrar, nós vamos ver isso aí nessa nossa primeira bateria de exercícios, nós vamos ver bastante, né, essa característica da ligação iônica, que é a formação a partir de um metal mais um ametal, beleza? E lembrar que a ligação iônica é uma ligação interatômica, entre átomos. Lembrar disso, ó, é entre átomos, beleza? E aí eu tenho também a ligação metálica. A ligação metálica, o próprio nome já diz, é feita através de um metal mais um metal. Então, para você identificar um composto formado por ligação metálica, você localiza lá um metal interagindo com outro metal. Já na ligação covalente, que nós vamos passar, né, em aulas posteriores por ela também, é aquela ligação realizada entre ametais, ametal mais ametal, lembrando que esses ametais aqui, ó, eu posso colocar junto aí, né, introduzir aí o hidrogênio, apesar do hidrogênio, né, não ser considerado um ametal, mas para fins aí da gente localizar, identificar o tipo de ligação, é importante. Então, iônica, metal mais ametal, o hidrogênio, metálica, metal mais metal, e covalente, ametal mais ametal, tá? Lembrando que eu posso introduzir também o hidrogênio. E nós temos também as ligações intermoleculares, que é entre moléculas, beleza? E aí nós, em aulas posteriores, também vamos passar por cada uma delas, né? A dipolo instantâneo, dipolo induzido, que nós vamos chamar de DD, a dipolo-dipolo, que nós vamos chamar de DD, e a ligação de hidrogênio, ok? Então lembrar disso daí, ó, para a gente finalizar, olha aqui, presta atenção. Lembrando, né? Eu sei que você que está aí sabe disso, mas só para a gente recapitular. Olha aqui no quadro, olha aqui na nossa tela. Que quadro, Cadu? É tela. Olha só, olha aqui. Peguei aqui, ó. Vamos pegar aqui a molécula de água. Ó, H2O. Imagine que eu tenho 2 moléculas de água aqui interagindo, tá? Só para a gente relembrar aqui a diferença de interatômica para intermolecular. Se você pegar essa ligação aqui, ó, olha aqui, ó, essa ligação, você está percebendo que
ela é uma ligação que está correndo na molécula, e essa ligação aqui, ó, ocorre entre dois átomos e, portanto, ela é uma ligação interatômica, Cadu. Interatômica. Beleza? Interatômica. Tá lá. Agora, essa interação, olha aqui, essa interação de amarelo aí, ó, essa interação, eu tenho certeza, Cadu, que está ocorrendo entre duas moléculas, e não na molécula. Então, consequentemente, ela vai ser classificada como uma ligação, ó, só apagar aqui, olha aqui, beleza, uma ligação intermolecular, beleza? Então, entre átomos, interatômica, na molécula, entre moléculas, intermolecular. Fechou? Beleza, galera? Ok? Então, tá aí a nossa aula de hoje em relação às ligações químicas, tá? Beleza, pessoal? Então, olha só, é importante, né, identificar o tipo de ligação que forma aquela substância em questão, né? Nós vamos treinar isso demais nos exercícios, ok? Fechou, então? Pessoal, gostaria de agradecer vocês pela atenção, tá? E nós nos encontramos na nossa aula 2 de ligação química. Importante realizar os exercícios, né? Rever a aula, tirar as dúvidas para a gente fechar com chave de ouro a parte de ligações químicas. Beleza? Um abraço, valeu!